CBN Eleições 2022. CBN Eleições 2022. Olá, ouvinte da CBN da Paraíba, muito bom dia mais uma vez, eu sou Laerte Cerqueira e agora a CBN começa a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado da Paraíba. A sabatina é por ordem alfabética, mas os candidatos ficaram livres para fazer trocas para ajustar as agendas. Hoje o entrevistado é o funcionário público e advogado Alexandre Soares, candidato ao Senado pelo PSOL, ele está aqui com a gente. A entrevista tem duração de 40 minutos e você, ouvinte, pode participar mandando perguntas para a gente pelo 98132-4088. 98132-4088. E olha só, o site da CBN vai transmitir toda a entrevista em áudio, tá? Então, se você quiser ouvir, estiver no carro, estiver em algum lugar que não possa ver, você pode usar o site da CBN para ouvir toda a entrevista. E no YouTube da CBN, só entrar lá, CBN Paraíba, dentro do YouTube, você tem a imagem. Olha só, eu estou aqui mandando um tchau para vocês pela câmera, em que você pode acompanhar toda a entrevista com Alexandre Soares. E essa entrevista tem a participação, Alexandre, de João Paulo Medeiros, nosso colunista de política em Campina Grande. Ele também vai participar dessa sabatina, conversando com a gente, fazendo perguntas sobre a tua candidatura, a tua proposição, as tuas proposições ou teus projetos para o Senado, caso eleito. Então vamos lá, vamos começar, né? O senhor tem 40 minutos, a partir da minha pergunta, o tempo começa a contar. Candidato, bom dia mais uma vez. Caso o senhor seja eleito senador, quais serão as prioridades no Senado? Que pautas o senhor pretende levar para o Congresso que são inegociáveis para o senhor e para o partido? Então, Laerte, muito bom dia a todos os ouvintes da CBN. Queria saudar João Paulo Medeiros também, que faz parte aqui do Departamento de Política da CBN, e saudar a todos os presentes aqui no estúdio. Dizer que, com muita alegria, nós nos apresentamos hoje como candidato ao Senado da República, né, na perspectiva de transformar o Senado, transformar também a nossa representação no Congresso Nacional. Eu venho colocando em vários debates e entrevistas que a gente precisa mudar a cena de representação no Senado da República. Não é possível que a Paraíba continue a reproduzir essa espécie de filhotismo, né, na política paraibana. Que cena é essa? O senhor fala filhos de candidatos sendo eleitos? A tradição das oligarquias políticas na Paraíba, né, que o traço mais característico, conforme a ciência política orienta, né, do filhotismo na política, aquela política que se reproduz, e isso gera, em termos práticos, Laerte, um absoluto descomprometimento com pautas que são centrais no país. Eu me refiro também aqui à questão da produção legislativa, né? Analise a produção legislativa da nossa representação no Senado. É absolutamente discreta, absolutamente discreta. Os nossos senadores e as nossas senadoras não lideram nenhum tipo de movimento de transformação nacional. Não são protagonistas no debate público nacional. E a gente precisa não só qualificar a nossa representação, e a nossa candidatura passa necessariamente por isso. O pessoal, quando oferece uma agenda, e aí eu já entro na tua pergunta especificamente, quais são as pautas prioritárias para o pessoal hoje, e essa será a nossa atuação devotada dentro do Senado da República, é enfrentar, né, claramente essa crise social que a gente vivencia hoje, né? Essa crise ela é materializada pela quantidade de pessoas passando fome no país. São 33 milhões de pessoas passando fome no país, são mais de 63 milhões de pessoas endividadas, e são, a preço de hoje, mais de 10 milhões de pessoas, já bateu 14, mas são 10 milhões de pessoas desempregadas, fora os desalentados, fora aqueles que estão em trabalho informal e precarizado. Portanto, uma pauta que é prioritária na nossa representação no Senado da República é romper claramente com esse cenário. E que medidas a gente tem? Quais medidas? Que medidas a gente tem a oferecer? Inegavelmente, né, essa ação de combate a esse quadro, né, que nós temos hoje passa necessariamente pela implementação de uma renda justa, emergencial e de forma permanente até que se mude o quadro
de desigualdade e de fome extrema, né? A gente está falando de miséria, de pessoas que não têm o que se alimentar. Então, me parece que nenhuma representação, e aí do campo da esquerda, da direita ou do centro, qualquer representação para o Senado da República tem que dialogar com esse cenário, né? Então a renda justa é uma primeira medida, a revisão, por exemplo, da nossa tabela de imposto de renda, né? É preciso desonerar as pessoas que foram e que estão sendo duramente atingidas por esse período, né? É preciso sim instituir um imposto sobre grandes fortunas no Brasil, que inclusive já tem projetos tramitando no Senado da República, por exemplo, o de autoria do senador Randolfo Rodrigues, que faz parte da nossa federação com a Rede de Sustentabilidade e que caminha nessa direção, né? Ou seja, aquelas pessoas que são responsáveis por uma concentração de renda absurda num período em que a gente exponencia as desigualdades sociais no país, essas pessoas têm que vir para contribuir, né, no custeio, sobretudo das áreas sensíveis, como a área da educação, a área de saúde, e também em programas de transferência de renda. Não há projeto mais moderno, mais tecnológico, não existe maior tecnologia do que tirar pessoas da miséria. Não é possível que a gente fique observando as pessoas em uma situação periclitante, como elas estão hoje no país e também na Paraíba, né, e não apresente ao conjunto da sociedade brasileira alternativas viáveis, possíveis, né, e que passam necessariamente pelo financiamento de ações que visam corrigir esse cenário. A gente tem uma pergunta agora de João Paulo Medeiros, de Campina Grande. João, o espaço é seu. Oi, bom dia, candidato. Bom dia, Laerte. Candidato, o senhor é filiado ao PSOL, que firmou recentemente uma federação partidária com o Partido Rede Sustentabilidade, isso a nível nacional e também aqui no estado, né? Mas o Partido Rede não apoia a candidata ao governo do PSOL, a Janice Simplício. E alguns membros da Rede também não apoiam a sua candidatura ao Senado, apoiam outros concorrentes seus ao Senado Federal. Aí eu perguntaria ao senhor, o senhor não se incomoda com isso? E por que o senhor não conseguiu unir, nem mesmo dentro do seu partido, esses atores políticos do PSOL e da Rede Sustentabilidade? Então, João, primeiro te saudar aí, mandar um abraço para Campina Grande, que é minha terra natal, né? Dizer que essa semana estaremos, inclusive, aí também participando de algumas atividades. Veja, é preciso que a gente compreenda a Federação PSOL-Rede a partir de uma conjuntura que envolve a reforma política. A reforma política é exagero de minha parte, uma reforma eleitoral, né? Essas reformas eleitorais, elas vêm se dando no Brasil com mais intensidade, sobretudo a partir de 2015, e que nitidamente essas reformas, o conjunto dessas reformas, 2015, 17 e 19, tem como condão suprimir da participação política partidos ideológicos, como são, em boa medida, Rede e PSOL. Portanto, pensar em uma federação exige que a gente também nos desconcentre da ideia de coligação, né? A Federação PSOL-Rede ela teve um propósito pragmático, que era o propósito de inserir esses partidos na representação do Congresso Nacional e superar a cláusula de barreira. Eu, particularmente, Laerte e João, eu tenho certeza de que o PSOL superaria, independentemente dessa federação realizada, a cláusula de barreira, né? Mas a maioria do partido, tanto da Rede e do PSOL, entenderam que a federação seria algo mais seguro, né? É inegável reconhecer que PSOL e Rede também têm pautas muito semelhantes, seja no Congresso Nacional, seja nas disputas que a gente faz também contra as investidas do governo Bolsonaro, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. PSOL e Rede estão disputando as grandes questões nacionais que envolvem, por exemplo, a questão do orçamento secreto. Somos nós que estamos litigando esse assunto no Supremo Tribunal Federal, né? As questões que dizem respeito à defesa dos povos originários, proteção do meio ambiente, é PSOL e Rede que está disputando isso no Congresso Nacional, né? A própria investida do governo Bolsonaro em relação ao desmonte do serviço público no Brasil, é PSOL e Rede que está disputando. Então, a gente tem muita unidade. PSOL e Rede temos muita unidade. Aqui, especificamente na Paraíba, João, o nosso estatuto possibilitou a chamada divergência pública, né? Que é a possibilidade de algumas figuras dentro dos partidos oporem, né, colocarem sua oposição às candidaturas majoritárias que estão postas. Isso está acontecendo a nível nacional também, né? Está acontecendo, por exemplo, com a Marina Silva, né, com a Heloísa Helena, que manifestaram publicamente, e o nosso Estatuto dá guarida para isso, para que essas pessoas façam um movimento de apoio.
Ou seja, nós conseguimos traduzir no nosso estatuto algo que é absolutamente positivo, né? Que num conjunto de federação como esse que foi feito, cuja finalidade, repito, maior, foi o pragmatismo mesmo de superar a cláusula de barreira, né? A despeito de nós termos várias identidades e unidades de atuação, o que foi determinante mesmo foi esse pragmatismo. Aqui na Paraíba, em relação a essa divergência pública, quem está autorizado, né, pelo partido, por meio de resolução, a divergir dessa orientação é exclusivamente o deputado Chió, né, que é deputado estadual, que tem mandato, né, exclusivamente ele. Nenhum filiado a mais da Rede Sustentabilidade tem autorização para divergir da candidatura majoritária da federação. Portanto, João... Ou seja, para votar em João Azevedo. Isso, não só em João, como também em Poliana. Portanto, essa contradição não é do PSOL, né? Essa pergunta ela tem que ser feita à Rede Sustentabilidade. O PSOL se esforça diuturnamente para manter essa relação absolutamente estável, sobretudo porque a gente tem, além desse pleito, tem um pleito também em 2024, que nós continuaremos federados e, portanto, né, traçar uma linha de lealdade, de compromisso é fundamental nesse momento. Candidato. João. Candidato, aqui em Campina Grande, o ex-prefeito Félix Araújo, filho, tem anunciado e até participado de eventos ao lado do candidato Pedro Cunha Lima, ao governo do estado. Aí eu pergunto, o pessoal, como membro dessa federação, já questionou isso formalmente, já que o senhor disse que essa liberação foi única e exclusiva para o deputado Chió? Veja, João, observe que as perguntas que você me faz não dizem respeito ao PSOL, né? Elas dizem respeito a comportamentos da Rede Sustentabilidade. Mas o pessoal não pode, por exemplo, fazer algum tipo de movimento interno na federação, questionar, por exemplo, esse movimento do filiado? Não, sem sombra de dúvidas, né? Mas o pessoal ele tem muita disposição para o diálogo, sabe, Laerte, sabe, João? E é isso que a gente vem fazendo com a rede desde o primeiro momento, desde a primeira reunião para a composição da federação. Então, o que quer se evitar é o conflito. Sem sombra de dúvidas. Nós temos uma espécie de união estável com a Rede Sustentabilidade por longo tempo, né? É preciso ter prudência, e o pessoal tem muita prudência nesse sentido, porque a gente vê no horizonte com a rede possibilidades muito concretas, né, para a eleição, não só de agora, né, mas também de 2024. Então, conversar, dialogar, é uma política que a gente vai esgotar ela, né, aqui internamente dentro do PSOL. Candidato, o senhor tem feito críticas ao PT da Paraíba em alguns momentos, mas apoia o PT nacionalmente. Essas críticas locais não acabam confundindo o eleitor e atingem o presidente Lula, que é também um nome que vocês defendem, inclusive o senhor está aí com um adesivo com o presidente Lula ao lado do senhor. Isso, Laerte, essa pergunta é recorrente, né? E aí eu queria aproveitar e mostrar aqui para quem nos acompanha no YouTube, o PSOL, a despeito de fazer um apoio à candidatura do presidente Lula, não se furtou à construção de um programa próprio, né? Que é o programa Direito ao Futuro, que é o programa que inclusive orienta a minha candidatura ao Senado da República. Nós temos um programa para o Estado, capitaneado pela professora Adjane Simplício, né? 50, nossa candidata ao governo. E nós, deputados federais e senadores, nós estamos nos balizando, digamos assim, pelo programa Direito ao Futuro do PSOL. Pois bem, esse programa não poupa as gestões do Partido dos Trabalhadores de críticas profundas, porque as divergências que o PSOL tem com o PT a nível nacional, elas são públicas, né? O PSOL ele nasce, né, exatamente de uma ruptura, né? De uma divergência, e uma divergência muito fortemente orientada para pautas que para o PSOL são muito caras, como, por exemplo, a revogação da reforma trabalhista, a revogação da reforma previdenciária e também da emenda constitucional 95, a chamada emenda de teto de gastos, que são pautas que, por exemplo, neste processo eleitoral não há uma convergência total entre PSOL e PT, né? E por isso, Laerte, é de fundamental importância, de extrema importância, a nossa candidatura ao Senado da República, porque nós não teremos no Senado da República, com a eleição de Alexandre Soares, candidato do PSOL, nós não teremos uma representação que seja refém, por exemplo, de pautas que venham a ser orientadas contra a classe trabalhadora, mesmo eventualmente fazendo parte de uma bancada de situação numa eventual eleição do presidente Lula. Nós temos absoluta tranquilidade. Então, por exemplo, num debate sobre revogação da reforma trabalhista, o PT pode ser a favor da revogação de alguns pontos e o PSOL de tudo. Então, o PSOL, independentemente desse alinhamento, pode votar, inclusive, contra esse posicionamento do PT,
que, se ganhar a eleição, estará no governo? Sim, sim. Na verdade, a gente é um partido que se orienta muito pela bancada. Veja que todas as votações do PSOL no Congresso Nacional são orientadas pela bancada e a bancada costuma votar coesa, junta. O que eu estou te colocando aqui é que há disposição de minha parte de fazer esse movimento, né, de defesa dentro do partido, para que a gente não se alinhe, por exemplo, com uma proposta que hoje está colocada, que é de mera revisão da reforma trabalhista. Nós entendemos que a revogação ela precisa ser feita, não, Laerte, porque esse assunto da reforma trabalhista não possa ser discutido no âmbito do PSOL. Não se trata de sectarismo, se trata de compreender que em 2016 nós passamos por uma ruptura institucional. Não foi esse o programa do Michel Temer não foi o programa que foi sufragado pelas urnas em 2014. Essa reforma trabalhista se deu, portanto, num ambiente de ruptura institucional e sem dialogar com os destinatários dessa reforma, trabalhadores e sindicatos. Em ruptura institucional, só para o nosso ouvinte entender mais claramente, foi o impeachment da presidente Dilma. Nós classificamos como um golpe que, na verdade, hoje, mais do que nunca, está revelado. Olha, Laerte, eu pensei que eu ia viver 30 anos para ter revelada aquela situação que envolveu o golpe de 2016. E não foi preciso tanto tempo, né? O próprio Michel Temer já sinaliza nesse sentido. Ministros do Supremo Tribunal Federal também, diuturnamente, dizem, olha, submeteram uma mulher honesta, porque o caráter da ex-presidente Dilma. Ou seja, não houve crime, segundo eles, mas havia um movimento político ou um ambiente político para. Na verdade, havia ali um conjunto de situações que, na nossa avaliação, caracterizaram um golpe político, midiático e judiciário, né? Esses três elementos, na nossa compreensão, levaram ao impedimento de uma mulher honesta como é a presidente Dilma. João Paulo Medeiros. Então, Laerte, eu perguntaria, meio que o candidato já respondeu sobre a reforma trabalhista, o posicionamento dele, mas eu perguntaria com relação à reforma da Previdência. Se eleito senador, qual será o seu posicionamento no Senado Federal com relação à reforma da Previdência? O senhor vai tentar revisar essa reforma, revogar a reforma? Qual será o seu posicionamento? Então, nós entendemos que o sistema de previdência, João, ele também precisa passar por mudanças, sobretudo mudanças que contemplem a participação dos destinatários, né, dos benefícios previdenciários, aposentadorias, pensões e demais benefícios, né? O próprio BPC, que, enfim, dentro do conjunto de benefícios do nosso sistema de previdência, é daqueles que mais atende, digamos assim, a essa crise que nós nos encontramos hoje de desemprego, né, de desalento no nosso país. Nós entendemos que a Previdência ela precisa, sim, ser revista. Agora, sendo muito franco contigo e com os nossos ouvintes, a nossa proposta é também, para a reforma da Previdência, de revogação. E, repito, quando a gente fala em revogação, não significa dizer que o PSOL, de um modo geral, ele não esteja aberto para um ambiente de discussão de que modelo de previdência nós queremos ter, né? Sobretudo porque o discurso que governou a reforma da Previdência em 2019, portanto, já dentro do governo Bolsonaro, foi um discurso que não contemplou a participação dos beneficiários do nosso sistema de previdência. Mais do que isso, né, manteve uma série de privilégios sob o ponto de vista previdenciário, né, repercutiu também a nível de estados e de municípios, e é preciso que a gente reveja isso, como também é importante a gente rever e fazer uma auditoria da nossa dívida, né? É impressionante a capacidade, por exemplo, do governo Bolsonaro de jogar contra os trabalhadores e contra o regime de previdência, mas foi o mesmo governo, Laerte, que o ano passado pagou 1,9 trilhão de juros da dívida, né? 1,9 trilhão, ou seja, 51% do orçamento da União, né? Portanto, nós estamos falando aqui de prioridades políticas, né? Veja essa emenda do teto, essa emenda da bondade, né, que concedeu e que o pessoal votou, é importante fazer esse registro. O pessoal votou a favor dessa emenda. A PEC da bondade. A PEC da bondade, compreendendo que o cenário é um cenário de profunda crise e que não seria o pessoal que ficaria de fora, sobretudo porque a gente está defendendo esse auxílio emergencial desde 2020. Foi o pessoal que estava lá tensionando. Pois bem, essa emenda vai ter um custo, e aí vocês me corrijam, vocês têm esses dados melhor, da ordem de 42 bilhões, algo nesse sentido. O governo federal pagou 1,9 trilhão de juros da dívida, né? 51% do Como resolver essa nacional. questão dos juros da dívida? Bom, nós já tivemos experiências no Brasil nesse sentido, né, de fazer uma renegociação ou não priorizar mesmo.
Porque essa é uma questão de prioridade política. Mas não priorizar não cria uma certa instabilidade política? Nós temos uma certa resistência a esse discurso de austeridade, sabe, Laerte? E aí a gente precisa ser muito franco no debate público, né? A gente viu, por exemplo, agora, os últimos governos violarem completamente, né, o teto de gastos, seja no período de pandemia, seja também no período que antecedeu. Né? A gente não pode ter o discurso de austeridade sacrificando fortemente o povo brasileiro. A gente não pode ter, e deve nos causar vergonha, por exemplo, uma Petrobras ter o lucro que teve de mais de 74 bilhões e uma fração significativa desses valores não ficar aqui para o país, né? São lucros de acionistas. Mas o governo não é um acionista, por exemplo, da Petrobras, não fica uma parte para o governo? Não seria a questão de aplicação, por exemplo? Fica uma parte para o governo, mas boa parte desses lucros vão para os acionistas. O que é que o Bolsonaro está fazendo hoje? Não é ontem nem amanhã, não. É agora. O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo uma privatização fatiada da Petrobras, né? Ele não tá privatizando em sua totalidade de um bloco único, mas ele está fatiando a Petrobras, né? E esses lucros não ficam para a gente, fica para a maioria dos acionistas internacionais, né? A própria privatização da companhia que subsidia a Petrobras, agora me foge o nome, né? Passa por isso também, né? O preço do nosso combustível tem a ver também, né, com as refinarias que no período de Bolsonaro estão sendo gratuitamente, né, privatizadas, e isso repercute na nossa realidade. Então, é preciso estabelecer quais são as prioridades, né? E, na nossa compreensão, o investimento em políticas socioassistenciais são prioridades aqui no país. Antes de continuar esse debate com relação à privatização, eu queria deixar uma mensagem para nosso ouvinte, né? Primeiro, o senhor pode mandar pergunta para o nosso WhatsApp, você que está acompanhando a gente aí de onde quer que seja, é o 98132-4088, 98132-4088, pode mandar mensagem para a gente, pergunta. E pelo site, pelo YouTube da CBN, pode também deixar a mensagem ali na caixa de mensagens. A gente está transmitindo essa entrevista pelo YouTube da CBN. Eu vou continuar falando de privatização, porque essa é uma das perguntas que eu ia fazer, inclusive vou antecipar. O senhor defende privatização de alguma estatal? E se não, o que faria para aumentar a eficiência de algumas estatais, inclusive que são questionadas pela população? Então, Laerte, eu sou um estudioso das reformas administrativas no Brasil, no mínimo desde a década de 90. Né? Eu acompanhei, ainda como estudante do curso de Direito, e desenvolvi pesquisa no sentido de compreender o que foi aquele movimento reformista lá dos anos 90, do mundo passando a ser um mundo globalizado, um mundo capturado, né, pelo neoliberalismo, os países com uma agenda própria de austeridade, né, que foi a agenda que foi implementada no Brasil aqui a partir de 95, e o governo Fernando Henrique levou à tona a emenda 19. Né? A emenda 19 é a emenda da reforma administrativa no Brasil, que tinha também ali um programa ousado de privatizações. Né? Então esse programa foi levado a termo pelo governo Fernando Henrique Cardoso. A lei de concessões no Brasil, por exemplo, né, que não se trata de privatização, mas de expansão de serviços públicos para a rede privada, também é daquele período, de 95. E agora a gente tem também, no bojo da discussão no Congresso Nacional, mas que não foi a termo, a chamada PEC 32, que é a nova PEC de reforma administrativa, que por razões diversas, inclusive pela atuação da bancada do PSOL, não foi adiante. Era uma nova reforma administrativa que está lá ainda no Congresso Nacional, que traz extremos prejuízos, por exemplo, ao servidor público. O senhor acha, inclusive, que traz prejuízo? Vamos para a gente pegar o gancho aí dessa reforma administrativa. O fundamental dele é a relação do Estado com o servidor. Né? Essa PEC que está lá. Eu vou voltar à discussão sobre privatização, mas não queria deixar de pontuar isso. Por isso que, inclusive, que eu peguei esse gancho. Isso. Aí. A PEC 32, ela fortemente precariza a relação de trabalho entre o servidor estatutário, né, tal como a gente conhece hoje, né, um servidor dotado de estabilidade no serviço público, e essa estabilidade não pode ser vista como privilégio. Eu sou servidor público federal. Eu venho testemunhando, Laerte, a quantidade de professores, reitores de universidades federais, que vêm sendo perseguidos pelo governo federal, pelo MEC, perseguidos mesmo, né, no sentido de abrir constantemente processo administrativo disciplinar por posições de professores em sala de aula ou em espaço de representação. Né? Então essa PEC 32, dentre outras maldades, ela quebra com a figura da estabilidade, que, repito, num governo como esse, é garantia de direitos. A gente se não tivéssemos estabilidade dos servidores públicos, o governo Bolsonaro estava exonerando por decreto
uma legião de servidores, não só professores, mas agentes, por exemplo, que fazem o controle interno na Controladoria Geral da União, agentes de Polícia Federal, que constantemente são assediados moralmente, IBAMA, FUNAI, essa legião de servidores públicos que fazem a máquina pública funcionar, vem hoje sendo alvo de perseguição. Mas voltando à questão da privatização. O senhor defende alguma? Não defendo a privatização nos moldes em que a gente se encontra hoje no país. Isso não significa dizer que o pessoal não esteja disposto a discutir uma melhor forma de gestão para as empresas estatais. Mas observe que esse discurso vem sempre num momento de crise no país, né? O Michel Temer também avançou no que diz respeito a projetos de privatização e nós entendemos que o serviço público ele tem que ser fortalecido por servidores públicos, né? É muito esquisito você precarizar os serviços em uma empresa pública, como por exemplo os Correios ou na Eletrobras. Você fecha a torneira de investimentos, o serviço naturalmente se precariza, os servidores naturalmente se desestimulam e neste momento você dá a pancada final, no sentido de oferecer como solução para os problemas do Brasil a privatização. Então o senhor acha que há um estímulo, inclusive a essa precarização, para que se fortaleça esse discurso de que o serviço público de algumas empresas, como os Correios, por exemplo, não funcione, para privatizar? Sem sombra de dúvidas. Essa é a estratégia dos neoliberais, desde sempre, né? Sobretudo ali no governo Fernando Henrique Cardoso. Esse foi o mesmo discurso que foi utilizado, por exemplo, para a venda da Vale, né? Que era uma empresa pública estatal. Foi o mesmo discurso que está sendo utilizado agora para a privatização da Eletrobras e para a privatização dos Correios. Mas o Estado brasileiro, esse candidato, suporta tanto o custo tão alto da máquina? Suporta sim. O que é insuportável é a gente fazer um movimento como esse, né, de pagamento de juros a bancos. São prioridades, Laerte. São prioridades. Eu venho muito assim, preso na discussão que envolve o orçamento, porque não há ambiente no setor público mais passível de disputa e mais representativo das nossas prioridades do que o orçamento público, né? E se você olhar para o orçamento público, você vai estar olhando ali uma peça de prioridades. Portanto, quais são nossas prioridades? É investir mesmo, né, nas nossas empresas, é fortalecer o serviço público brasileiro, né? Eu sou defensor, não porque sou servidor público, né? Eu sou defensor do serviço público porque conheço diversas experiências no Brasil e o nosso Serviço Público Federal, ele é referência em várias áreas. Na área de saúde, ele é referência. As nossas universidades públicas são referência. Quem faz pesquisa nesse país são as universidades públicas e as fundações públicas de assistência à pesquisa, né? Então, nós temos um quadro de serviços e de servidores públicos extremamente qualificado, né? Portanto, a solução privatista não é, na nossa compreensão, uma medida que deva ser adotada e nós iremos, enquanto senador da República, trabalhar para não passar essas privatizações. Vamos lá, João Paulo Medeiros tem pergunta de Campina Grande. João, com você. Candidato, eu vou tentar estadualizar mais esse debate, né, já que o senhor é candidato ao Senado Federal aqui na Paraíba. Eu perguntaria ao senhor o seguinte: eleito senador da República, quais serão os primeiros projetos ou propostas que o senhor vai apresentar no Senado Federal para tentar melhorar a vida do povo paraibano, do eleitorado paraibano? Então, João, essa pergunta até acho que já avancei um pouco quando respondi a Laerte, e o nosso primeiro compromisso é realmente, né, trabalhar enquanto senador da República na perspectiva de superar essa crise social que a gente se encontra hoje, né? E aí, sendo muito pragmático, é trabalhar na perspectiva de um programa de renda justa, né, emergencial. Esse é um programa que está previsto, né, na nossa plataforma Direito para o Futuro, por entendermos que não existe algo mais moderno do que dar dignidade às pessoas, né? Então, muito fortemente a gente trabalhará nessa perspectiva. Eu sou também, João, um profissional da educação, né, e venho, mais do que qualquer outro candidato que está nessa disputa para o Senado, vivenciando as dores e as amarguras da educação pública no nosso país, né, que passa necessariamente aí por a gente rever essa reforma, essa emenda constitucional que instituiu, né, o teto de gastos, ainda lá no governo de Temer, né, a emenda 95. É preciso rever isso, porque o discurso de austeridade, João e Laerte, foi por terra. Mas o teto de gastos nem respeitado está mais, né? Não está, né? Mas já não estava, na verdade. Já não estava em período que antecedeu
a própria pandemia. É razoável você pensar num furo do teto de gasto no período de pandemia? É razoável, mas esse teto ele já havia sido furado antes, né? E não bastasse, ainda para ficar aqui na área de educação, a gente tem um cenário de cortes, né? Cortes sistemáticos no orçamento federal em relação à área de educação. Eu não estou falando de contingenciamento, não. Eu estou falando de corte mesmo. Esse ano foi da ordem de mais de 3,2 bilhões do MEC para ser repassados para outras pastas, a indicar o nível de prioridade que esse governo tem com a educação. Foram cortes em 2019, 20, 21 e agora em 2022. Eu vivencio, viu, Laerte e João, todos os dias dentro do Instituto Federal, que é o órgão em que eu estou vinculado, sou servidor efetivo, reuniões periódicas para saber se teremos continuidade nas nossas atividades de 3 em 3 meses. Ninguém consegue dormir com um barulho desse. Projetos de pesquisa que são inviabilizados constantemente, né? Bolsas, auxílio para estudantes que são também permanentemente cortados. Então, muito fortemente, essas duas áreas serão áreas prioritárias para a nossa atuação no Senado, João, respondendo aí tua pergunta. Uma investida muito forte nas questões dos programas socioassistenciais, um olhar especial para a educação e como democrata, Laerte e João, eu também serei um abnegado defensor da estabilidade da nossa democracia. Não é possível a gente conviver mais com esse período de instabilidade da nossa democracia, uma espécie de relação tóxica que o presidente da República tem com as instituições, com a estabilidade democrática. O pessoal não acha que essa democracia é suficiente. A gente pretende aprofundar essa democracia, mas no mínimo tê-la de forma estabilizada. Esse é um desafio também para a gente no Senado da República. Ouvintes da CBN, vocês ouviram que não teve repórter CBN hoje, né, às 10h30, por conta, inclusive, do nosso debate aqui, da nossa sabatina com os candidatos ao Senado, hoje com o Alexandre Soares, do PSOL. A pergunta que faço para o senhor agora é o seguinte: volta e meia no Parlamento, no Congresso, né, no Congresso Nacional, temas de costumes, principalmente nesse governo, começam a ser discutidos. Na lista temos 2 que estão aí na crista da onda, na pauta, né? O aborto e a descriminalização das drogas. Se eleito, como é que o senhor pretende se posicionar com relação a esses temas? Afinal, as decisões vão passar pelo Parlamento, pelo Senado. Sim, sim. Essas são questões nacionais, apesar de que a forma como ela se apresenta hoje é uma forma muito antipedagógica, né? A gente está nivelando, digamos assim, o debate público por baixo, né? Inclusive, algumas falas que eu venho fazendo, eu digo, é preciso que a gente aumente o sarrafo dessa discussão. A discussão tal como ela se apresenta, sobretudo pela extrema-direita e pelo presidente da República, é uma discussão absolutamente rasteira e a gente precisa aprofundar nisso, né? Não estou dizendo que não são temas da ordem do dia. O PSOL certamente é um dos partidos no Congresso Nacional que mais faz o debate contundente em relação a essas duas questões, né? No que diz respeito à legalização das drogas, o pessoal não é a favor da legalização das drogas, que isso fique muito claro, né? Alguns candidatos vêm de forma absolutamente irresponsável. Não tem outro termo, não. Então tem um pouco disso também. Os candidatos já colocam esse posicionamento de vocês como prioritário, por exemplo, a legalização das drogas. Existe isso? Isso é um posicionamento e uma fala absolutamente irresponsável. Você nunca viu nenhum parlamentar do PSOL, nem nós aqui na Paraíba, fazemos defesa da legalização aberta, né, das drogas. Agora, o nosso programa, sobretudo no que diz respeito a cannabis, que nós temos experiências pelo país inteiro, inclusive uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, admitindo, né, o uso para fins terapêuticos, né, da cannabis. Todo mundo que não nega a ciência, que tem a ciência como um norte de orientação para a vivência humana, né? Todo mundo sabe que a cannabis ela tem benefícios sob o ponto de vista terapêutico. Então o pessoal defende que, no que diz respeito à cannabis, a gente trabalha numa perspectiva de regulamentação. É essa a minha orientação. A gente tem outras experiências, por exemplo, no Uruguai, no Canadá, experiências exitosas com o uso, inclusive o uso recreativo, né? É importante destacar, viu, Laerte, que a maconha ela foi tornada ilegal no Brasil há muito pouco tempo, né? E foi tornada há muito pouco tempo, eu estou aí me reportando há no máximo 100 anos, né? Porque era da tradição, era do costume dos povos africanos, quando vieram para o Brasil, fazer uso
né, da cannabis para fins recreativos e, enfim, se conectar com a sua espiritualidade. Então, é preciso que a gente tenha muita clareza, né? Há uma discussão moral no que diz respeito à utilização, por exemplo, recreativa da maconha. A alegação de muitos é que esse seria o início do envolvimento com as drogas, poderia vir com a maconha. Eu penso que há também nessa discussão um debate punitivista que precisa ser feito, né? E esse debate punitivista não é menor. Por quê? Porque se a gente for analisar boa parte da população preta e periférica do país e da Paraíba, né, que estão hoje dentro do nosso sistema prisional, que são mais de 600 mil pessoas encarceradas, né? E aí eu costumo dizer, como democrata, né, que o estado de natureza da pessoa é o estado de liberdade. O estado de exceção é o estado da prisão, do cárcere, né? E boa parte desses presos são presos que são apreendidos ali com uma substância de maconha, muitas vezes inclusive introduzida, né, pelos órgãos de repressão. E essas pessoas aí sim vão se escolar dentro de unidades prisionais. Aí sim, aí eu acho que a gente tem um problema concreto, né? Então, em relação à questão de drogas, eu acho que tem duas questões que precisam ser feitas. Olhar para essa questão como uma questão de saúde pública e olhar sob a perspectiva do punitivismo do Estado, o que é que isso vem trazendo, né? Que grande benefício, vamos lá, que grande benefício a política de drogas trouxe para esse país ao longo desses últimos 20 anos. Inclusive uma forte crítica aos próprios governos do PT, né? Os próprios governos do PT, na nossa compreensão, eles deixaram a desejar no que diz respeito a essa flexibilização, né? Da mesma forma em relação ao aborto, né? A ONU... Você acha que as leis que o Brasil tem com relação ao aborto já são suficientes? Não são suficientes, né? O pessoal trabalha também dentro da perspectiva, e essa é uma defesa que eu faço, né, que a gente trabalhe a discussão, que a gente discuta o aborto, não de forma rasteira, como a extrema-direita costuma fazer, né, mas colocando esse debate dentro do universo da saúde pública e também sem deixar de olhar para um recorte de classe que tem nesse assunto, né? As mulheres ricas fazem aborto quando querem, da forma que querem, e não são alcançadas pela mão forte do Estado, né? As mulheres pretas, de periferia, pobres, se arriscam fazendo aborto a todo instante, né, porque não querem dar sequência, dar termo àquela gestação. Então é preciso que o Estado chegue junto, né, oferecendo política, é preciso que o SUS chegue junto, oferecendo políticas de saúde pública para dar amparo a essas mulheres, sem que a mão forte do Estado punitivista seja a primeira a se apresentar. Vou além, só para arrematar aqui, Laerte, a Organização das Nações Unidas, a ONU e a própria OMS, agora no mês de julho, publicou 50 diretrizes para o aborto seguro, né, a indicar que cada vez mais países avançam nessa política, né, de contemplar a questão do aborto como uma questão de saúde pública e menos de direito penal. Candidato, o nosso tempo está quase acabando, tem 5 minutos ainda, mas eu quero fazer uma rodada aqui rápida, né, com perguntas de ouvintes. Vamos lá, o Jorge Nóbrega pergunta o seguinte: qual seria a posição do candidato em relação à política de preços dos combustíveis? Jorge Nóbrega. E a outra pergunta é do Paulo, de Campina Grande. Ele pergunta ao senhor se o senhor não acha que são muitos senadores por estado, são 3, né? Ele sugere que poderia ser 2 para o estado para dar uma economia de milhões e para investir na saúde e na educação. Obrigado, Paulo. E o Jorge Nóbrega pergunta para o senhor, se o senhor puder responder rápido para dar tempo para a gente fazer mais perguntas. Serei breve, né? A questão da política de preços para a Petrobras, eu acho que até também já comentei rapidamente aqui, eu acho que passa necessariamente por a gente reintroduzir, né, a Petrobras dentro de uma perspectiva que ela seja também, as decisões sobre a Petrobras, elas sejam em sua grande maioria tomadas pelo conjunto da nação brasileira, né? Nós temos uma empresa fortíssima, uma empresa da tradição brasileira, nós temos condições, né, de ser autossuficientes, né, na produção de combustíveis. Acho que a Petrobras também tem um desafio muito grande daqui por diante, que é se reposicionar no mercado de energias renováveis, né? Eu acho que esse é um horizonte que deve estar contemplado, que deve fazer parte do debate que envolve o gerenciamento, digamos assim, da Petrobras daqui por diante, né? Agora, para fins específicos e imediatos de preço, a gente precisa rever a PPI, né? Essa PPI trouxe grandes prejuízos para o Brasil, né? E que uma revisão nesse instante, num momento de crise como nós nos encontramos, me parece que seja a solução. A PPI imediata. É a política de paridade internacional, que significa que o nosso combustível, o preço dele é baseado no dólar, atrelado ao dólar e atrelado ao preço do barril do petróleo. Sim, a gente precisa rever isso, né? E fazer um debate honesto sobre esse assunto.
né? Penso que passa necessariamente por isso e destacaria a Petrobras, o desafio daqui por diante em relação às energias renováveis, né? Meu tempo é curto, não vou conseguir desenvolver, mas esse é um ponto fundamental. Em relação ao Senado da República, eu confesso que não tenho uma opinião formada sobre esse quantitativo de senadores. Quando o senhor chegar lá, se chegar, o senhor vai ter uma noção, né? Na verdade, o que eu venho pensando sobre a nossa representação no Senado da República, ela está dentro de um arco muito maior de discussão que diz respeito à reforma política, né? Dentro da reforma política, nós vamos tratar, por exemplo, sobre o papel do parlamento, que na minha compreensão é o poder, né, que se destaca dentro de um regime presidencialista. Nós precisamos discutir a máquina judiciária brasileira, né? Eu sou advogado, opero por dentro do sistema de justiça, sou crítico do nosso sistema e pretendo no Senado da República também fazer essa discussão dentro do conjunto da reforma política. E pretendo também trazer o debate em torno de instrumentos adicionais dentro do nosso texto constitucional para permitir a participação direta da população, inclusive a revisão de mandatos, né? Que tem projetos já tramitando no Congresso Nacional, eu acho que a gente precisa aprofundar isso. Agora, em relação à quantidade de senadores, eu confesso que não tenho uma opinião formada sobre isso, né? Mas a gente vai desenvolver aí essa discussão dentro da reforma política. Candidato, não dá mais tempo para fazer outra pergunta, mas o senhor tem 1 minuto e meio para fazer as considerações finais aí. Então, Laerte, queria agradecer a você, ao João, né, por essa oportunidade, né, dizer que o pessoal está muito firme nessa disputa, seja para o governo do Estado, com a professora Adjane Simplício, nós estamos coligados com a Unidade Popular, a UP, o companheiro Jardel também já esteve aqui na bancada da CBN, dizer que é com muita alegria, né, que a gente vem recepcionando e vem colocando, né, nas ruas as nossas candidaturas proporcionais, né, o companheiro Tássio Teixeira é candidato, né, do PSOL a deputado federal, é uma importante representação do partido. Nós temos diversas outras candidaturas proporcionais para a Assembleia Legislativa e o pessoal muito claramente vai ocupar esse lugar na nossa representação no Senado, na nossa representação na Assembleia Legislativa. E eu, particularmente no Senado, tenho o desafio, né, de levar para o Congresso Nacional as grandes bandeiras nacionais da nossa atuação, que no caso aqui específico o resgate da dignidade da população paraibana e também da educação. Queria falar aqui ao povo da Paraíba, dizer que meu nome é Alexandre Soares, eu sou candidato pelo PSOL, meu número é 500 e a gente está com muita disposição, Laerte, muito vigor para transformar o Senado da República e transformar a representação da Paraíba no Senado da Paraíba, Senado Nacional. Cravado. Candidato, muito obrigado pela participação, pela entrevista aqui, pela sabatina na CBN, por apresentar suas ideias, caso eleito senador da República pela Paraíba. E amanhã tem Efraim Moraes, Efraim Filho, será o nosso entrevistado amanhã aqui na CBN, 40 minutos de bate-papo. Eu agradeço a você, ouvinte, que nos acompanhou, que mandou pergunta, e agradeço a você, internauta, que acompanha a gente em vídeo no YouTube da CBN. Então já sabem, né? Amanhã a gente tem um novo encontro marcado. Na verdade, a gente tem um encontro marcado durante toda essa semana e na próxima semana, porque são 8 candidatos ao Senado. Então eu espero vocês em áudio e vídeo. Muito obrigado. Obrigado, João Paulo, também, que participou com a gente aqui de Campina Grande. E agora a gente vai para o intervalo comercial e depois seguimos a programação normal com Carla Visani e Caio Ismael.